Olá mãe, olá pai, bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso encontro de hoje. Nesse canal você encontra dicas, vídeos de como reduzir o tempo de uso de telas do seu filho. Eu sou a professora Marta Esteves, tenho 40 anos de educação, trabalhados na educação, sou pedagoga, neuropsicopedagoga com mestrado em educação. E hoje eu quero conversar com você, mãe, você, pai, sobre um assunto que tem afligido muitas mães. Eu recebo muitas perguntas a respeito disso. Quando eu devo ou eu posso dar um celular para o meu filho? Vamos ver algumas recomendações de profissionais, de entidades e principalmente por que trazem essa questão, né? Por que é importante você ter essa preocupação? Porque pensa que se você está dando um celular na mão do seu filho com acesso ilimitado à internet, você tem que tomar alguns cuidados. Mesmo que todos os colegas do seu filho já tenham, é importante que você, mãe, tenha esse cuidado ou tenha essa preocupação de quando dar o primeiro celular para o seu filho. E acho que é muito importante que você tenha segurança quando você for fazer isso. Se você ainda não fez, é importante que você tenha segurança ao dar o primeiro smartphone para o seu filho. Eu conheço várias famílias de pais de crianças bem pequenas, inclusive eu vou contar um exemplo, os pais do pequeno Miguel, que tem 4 anos, antes mesmo que o Miguel fizesse 1 ano, ele já tinha acesso a celular. Ele não tinha o próprio celular, mas ele tinha acesso ao celular. E hoje, provavelmente, ele já tem 4 anos, ele já teria o seu celular se os pais não tivessem tomado consciência, me escutado, ouvido várias das minhas orientações sobre o uso de telas. Hoje ele não usa praticamente o celular. Uma criança de 4 anos não precisa de um celular. Nós vamos ver sobre esse assunto ao longo desse nosso bate-papo de hoje. Mas também eu ouço de muitos pais, eu vou dar o celular para o meu filho porque senão ele vai ficar atrasado digitalmente. Isso não procede, né? Uma criança precisa muito mais de olho no olho, de afago, de carinho, de afeto, de rolar na grama, do que de um smartphone, de um acesso a programas de YouTube, programas de internet. Criança não precisa disso. Elas estão na primeira infância e precisam, tudo que elas precisam é ser criança. Então vamos ver, né? Quando eu posso ou devo dar um celular para o meu filho, muitos pais me fazem essa pergunta. E eu sempre respondo com outra pergunta. O seu filho precisa de um celular? E aí outros pais me perguntam, mas há uma idade ideal para dar o celular, o primeiro celular para o meu filho? Não há consenso. Eu não vou dizer para vocês aqui no término do programa, quando ele fizer 10 anos você pode dar. Não existe consenso. Existem algumas recomendações. A primeira delas, e talvez a mais importante, é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria em relação não a dar o celular, mas em relação ao uso da tecnologia. Então, talvez essa seja a recomendação mais importante. E o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? E aí, muitos pais se espantam quando eu falo isso. 0 de telas para um bebê. E até quando ele é um bebê? Até 2 anos. O dia que ele fizer 2 anos, ele deixa de ser um bebê e passa a ser uma criança pequena. Então, quando fala, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala em 0 de telas até 2 anos, é 0 mesmo. É não ter acesso a vídeos, a filmes, a joguinhos, enfim, uma infinidade de coisas que a internet oferece para as crianças pequenas. A recomendação da Sociedade Brasileira é que simplesmente eles não tenham acesso a nenhum tipo de programa em telas. Ponto. A partir dos 2 anos até os 5 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até 1 hora por dia, mas sempre com supervisão. Ou seja, não é dar um celular na mão de uma criança, porque eles já vão ganhando essa habilidade de rolar infinitamente pelas telas e vão se acostumando e o que é pior, vão se viciando nisso. A partir dos 5 anos, né? A partir dos 6, na verdade, até os 10, no máximo de 2 horas por dia, com supervisão. Então eu pergunto, se a Sociedade Brasileira de Pediatria define, recomenda que uma criança até 10 anos pode acessar apenas 2 horas por dia, eu te pergunto, para que ele precisa de um celular para usar apenas 2 horas por dia? E não é para usar o celular com rede social com 10 anos, gente, não pode, tá? Não vou entrar no mérito dessa questão aqui hoje, mas simplesmente rede social não é para criança. E
aí chega o ponto mais difícil, né? Adolescentes, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para adolescentes é até 3 horas por dia, de 2 a 3 horas por dia, mas o que é uma recomendação muito difícil de ser seguida, infelizmente, não deixar com que os adolescentes, as crianças maiores de 10 anos, os adolescentes a partir dos 12, virem à noite jogando, por vários motivos, porque vai estragar o sono, porque se eles têm acesso ilimitado no quarto deles, eles podem estar sujeitos a diversos perigos da internet. Esse é um assunto para outro dia, para outro programa. Hoje eu estou me atendo aqui à questão de quando dar um celular. E aí muitos pais também falam, eu recebo muita mensagem de pai. Esses dias um pai me mandou uma mensagem, dando contra numa orientação que eu tinha passado. Eu dei um smartphone, não me lembro agora, é um termo bem avançado aí, para o meu filho de 11 meses. Ele já joga, ele já vira tela, ele já está aprendendo um monte de palavras. Então, assim, é uma decisão familiar, né? O pai decidiu, quem sou eu para dizer que ele está errado? Eu apenas mostrei os caminhos para ele. Mas alguns pais também dão o celular para os filhos por uma questão de segurança, preciso me comunicar. Mas se é por uma questão de segurança, de comunicação, para que é que seu filho precisa de um mega celular com acesso ilimitado, com, eu brinco, né, 5G, 10G, Plus, Master, uma coisa totalmente top para uma idade que ele não precisa daquilo. Talvez ele precise realmente de se comunicar com o filho, ligar para saber onde ele está, que hora sai da escola, onde que eu te pego. Claro que isso é extremamente compreensível e necessário, mas ele precisa de um celular com tantos recursos nessa idade, 10, 11 anos. E muitos pais falam assim, mas eu dou telas para o meu filho de 2, 3, 4 anos, dei um celular para ele aos 4, aos 5, porque ele fica mais calmo. Gente, não fica, tá? Isso é uma ilusão. Dizer que as nossas crianças ficam calmas com as telas não é verdade. Isso quem está dizendo não sou eu, apenas é a ciência que diz. Isso não acalma a criança, ela hipnotiza a criança. Mas a conta chega mais tarde, a criança vai ficar mais ansiosa, mais irritada, imediatista, porque tudo que ela quer está ali no teclar do dedinho, né? no touch do dedo dela, e ela vai ficando cada vez mais isolada socialmente, com milhões de outros problemas. E também tem um grupo de pais que justifica que dá o celular muito cedo para o filho, porque afinal de contas eles são nativos digitais e não querem que seus filhos fiquem alienados, fora do mundo moderno digital. Na verdade, essa questão de nativos digitais é um mito, isso não existe do ponto de vista científico. As crianças não são diferentes do que elas eram no passado, elas podem ter outras habilidades, mas faltam outras, muitas habilidades, principalmente as habilidades sociais, as habilidades de relacionamento. E o que é pior, né? Tem um livro que eu recomendo, que eu li muito, fiz muito trabalho em cima dele, Cretinos Digitais, a fábrica de cretinos digitais. E o que esse autor francês, Michel de Mourget, fala? Que as crianças estão ficando cada vez menos inteligentes com o excesso de telas, porque simplesmente elas não leem, não estudam, gastam o celular um tempo enorme, exorbitante para fim recreativo. E ainda voltando a dizer, né, pais dão o celular para os filhos porque eles são nativos digitais, porque eles não querem que os seus filhos fiquem desatualizados. E eventualmente ele pode até ficar por fora de um jogo novo, de uma rede social nova, de uma fofoca nova que está correndo na rede social. E é até bom que eles vão se acostumando, que a gente não dá conta de tudo, de ter todas as informações o tempo todo. Esse excesso de informações para nós, adultos, faz mal. Que dirá para uma criança que ainda não tem maturidade para entender toda aquela coisa que ele é bombardeado. E aí nós temos visto, né, muitos adultos, mas também muitos adolescentes e crianças sofrerem de um mal novo que se chama nomofobia, que é o de mobilidade. Tem medo de não ter a mobilidade proporcionada por um smartphone. Eles ficam aflitos se ficarem num lugar sem conexão, se ficarem sem bateria. Existe até uma piadinha de mau gosto, vamos dizer assim, na internet, né? Que antes a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades do ser humano, a necessidade mais básica eram as necessidades fisiológicas, né? Comer, dormir, tomar água. Hoje acrescentou-se duas etapas da pirâmide antes disso, que é medo de ficar
sem Wi-Fi e medo de ficar sem bateria. Claro que isso é uma metáfora, como eu falei, uma piada de mau gosto, mas o desespero nosso, adulto, e dos adolescentes, das crianças, ficarem sem conexão, está gerando esse mal chamado nomofobia. Mas como resolver esse problema, né? Não existe uma solução também, existem algumas questões que a gente pode ir fazendo. A primeira delas é ter sempre um diálogo com o filho. E a pergunta é, quando dar o celular para o meu filho? Quando for necessário, do ponto de vista da comunicação e da segurança. Você precisa saber onde seu filho está, ele vai te avisar quando sair da escola, for para a casa da avó, for para o futebol. Claro que isso é perfeitamente compreensível e necessário, conforme a realidade da sua família, onde você mora, se você mora numa cidade grande. E também por uma questão de segurança, tá em tal lugar, avisa, pai, estou aqui. Principalmente para os que foram um pouquinho maiores. Mas, gente, celular não é brinquedo. Se fosse brinquedo, não vendia. Ele vendia em loja de brinquedo. Ele não vende em loja de brinquedo. Todo mundo sabe disso, né? Ele é um instrumento de comunicação, de trabalho para nós adultos. Tem a questão escolar, eu vou falar dela aqui daqui a pouquinho. Mas também tem uma outra questão. Se na sua casa, você mãe, você pai, vocês estão sempre tão ocupados com os smartphones, ou com as telas de um modo geral, computador, notebook, tablet, que você não larga nunca, independentemente de estar trabalhando, ou se divertindo, ou se distraindo, acessando redes sociais, o que você está passando para o seu filho? Qual é o exemplo que você está dando? Que esse é o padrão normal. Claro que ele vai querer um smartphone aos 3, 4 anos, porque ele está vendo que todo mundo fica ali, todo mundo dá atenção para a tela, para o celular, para o smartphone, mais atenção para isso do que para ele. Então, boa chance que seu filho vai fazer uma birra, vai querer muito para ter um também para preencher essa lacuna que muitas vezes nós, enquanto mãe, enquanto pai, deixamos essa lacuna na vida dos nossos filhos. Não se trata aqui de culpar pai e mãe, mas de simplesmente querer alertar vocês de que há um tempo necessário de desconexão de mãe e pai para atenção ao filho. Então acostume-se a ter rotinas em casa de tal hora, ninguém na tela, todo mundo junto com o seu filho. Vamos voltar a falar, né, da recomendação de quando dar o celular do ponto de vista de alguns profissionais, né? Há profissionais que recomendam que o ideal de dar um celular para o filho seria a partir dos 12 anos, ou seja, quando termina a infância e começa a adolescência. Teria que ser uma introdução, né, devagar, com orientações, tudo. Mas na verdade aqui não há uma idade exata. Por que não há uma idade exata? Vamos dar um exemplo. Meu filho vai fazer 12 anos amanhã. Não, meu filho vai fazer 10 anos amanhã, eu acho que ele já está pronto para ter um celular, eu dou o celular na mão dele. O fato dele fazer 10 anos não significa que ele já está maduro. Às vezes até menos, ele já tem um pouco mais de maturidade, às vezes até com muito mais do que isso ele não tem maturidade. A gente tem uma questão do córtex pré-frontal que ele amadurece, essa parte aqui do cérebro, que é responsável pela regulação emocional, pelas nossas tomadas de decisão. E essa parte do cérebro amadurece muito mais tarde, amadurece lá pelos 25 anos. Claro que eu não estou falando que você só vai dar o celular para o seu filho aos 25 anos, não é isso. Lembra que eu falei do diálogo? É importantíssimo o diálogo. Mas observe se você acha que seu filho já tem maturidade aos 10, aos 12, aos 13, para ter um celular com acesso limitado à internet. Há uma série de perigos na internet, eu tenho vários vídeos meus que falam sobre isso, os perigos que ele pode estar exposto. Ele pode estar exposto a uma série de perigos na internet, como pedofilia, como a violência online, os jogos muito violentos, ele vai adquirindo esse comportamento agressivo em função daquilo que ele acessa nas redes sociais. Sem contar que, infelizmente, a gente tem várias histórias, é só dar um Google aí que vocês vão achar um monte, de crianças que perderam a vida por conta das redes sociais, por conta dos desafios da internet, desafio de TikTok, desafio de uma série de coisas, porque eles não têm maturidade para entender que aquilo ali pode dar, como eles dizem, pode dar ruim. Eles não têm essa maturidade. Então, ter acesso ilimitado à internet por meio do smartphone, desde muito cedo, pode trazer sérias consequências, mãe. Então, por isso que eu falo, é importantíssimo que você tenha com o seu filho um diálogo para ir entendendo qual é a maturidade dele, qual é a necessidade dele ter acesso
tão cedo às telas, em especial aos smartphones. Tem que ter uma idade certa para o seu filho, para a maturidade do seu filho, para usar a tecnologia e tudo que ela envolve. Claro que eu já falei várias vezes do diálogo, mas também combinados. Por exemplo, se o filho tem lá entre 10, 11, 12 anos, você achou que já dá para dar o celular, tudo, você tem que conversar com ele, fazer combinados. De tal a tal hora você não pode usar. Lembra que eu falei no começo? Nunca, jamais, em tempo algum, deixá-lo varar a noite, né? Virar a noite com o celular, ou seja, jogando nas telas de computador. Além da questão do sono, né, que ela atrapalha muito o sono, os riscos que ele está sujeito e o quanto que o celular em excesso rouba a atenção nossa. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver conversando com vocês aqui, meu celular aqui ligado, apitando, eu vou ficar toda hora assim, ó, olhando para ele, porque ele rouba a atenção. Tem pesquisas e mais pesquisas que diz que o celular rouba a atenção. Então, por exemplo, se o seu filho vai para o quarto para dormir, mas leva o celular e aquilo ali ficar piscando, vai atrapalhar o sono dele, vai roubar a atenção dele. Ou vou dar um outro exemplo, ele vai para o quarto para estudar e as tarefas da escola estão ali no celular. Ele pega o celular para ver as tarefas, mas ele também vai olhar a mensagem que o amigo mandou, vai olhar na rede social, vai ver um joguinho novo, vai querer acessar. Ele rouba a nossa atenção. Ele não foi feito, a gente não consegue ter uma ação linear usando o celular o tempo todo. Porque o que seria isso? Toda hora eu pego o celular para fazer uma coisa, mas surge outra, e surge outra, e surge outra. Eu não consigo ter uma programação, fazer o que quer que seja, uma rotina minha, uma certa linearidade. Eu vou pulando daqui para cá, daqui para cá. Tem um exemplo que eu gosto de dar, não que eu goste, né? É exemplo ruim, mas é verdadeiro. Às vezes a gente pega o celular para pagar uma conta. Isso me economiza 40 minutos do meu dia, no mínimo. Porque se eu tivesse que pegar meu carro, ir até o banco, estacionar para entrar no banco, para pagar a conta, enfrentar a fila, voltar para casa, eu posso perder aí 40 minutos ou até mais, dependendo de onde eu moro, dependendo, enfim. Mas eu posso pegar meu celular e pagar essa conta em 2 minutos, ou mais ou menos, depende da minha conexão, depende de uma série de coisas. Porém, vamos imaginar que eu pego o meu celular agora para pagar uma conta, mas antes de eu entrar no banco eu vejo que tem uma mensagem. Essa mensagem me demanda ouvir um áudio ou resolver um problema em casa, enfim, eu gasto lá 5, 10 minutos para resolver essa questão. Aí depois, antes de eu entrar no banco, eu vou entrar na rede social, entrar numa rede social minha. Aí eu perco o tempo, perco o juízo, né? Eu posso ficar lá tempos e tempos. Depois de muito tempo de rede social, eu desligo, pego o celular, o que eu não fiz? Não paguei a conta. Isso acontece todos os dias conosco, com os adultos. Imagine com as crianças que ainda não têm maturidade, não têm o córtex pré-frontal maduro o suficiente. Então, de novo, né, é importante você decidir dar um celular para o seu filho aos 10, 11, 12 anos, que é a idade mínima e recomendada. Converse com ele, combine com ele. Filho, você não pode levar para o quarto. Se você levar para a escola é só para usar quando o professor pedir. Só para quando terminar a aula você me ligar. Se você for jogar à tarde, você pode jogar da 1 às 2, das 2 às 4. Diz, mamãe me mandou uma mensagem pedindo para eu ajudá-la com a questão das telas da filha. Eu pedi para ela descrever, perguntei a idade, a menina tinha 10 anos, pedi para ela descrever a rotina. Ela chega em casa, 12:30, almoça, vai para o quarto, 1 hora, 1 e pouquinho, e às 8 eu chamo ela para jantar. Falei, o que ela fica fazendo? Fica só no celular. Ela não tem nenhuma outra rotina? Não, não tem. Ela não tem nenhuma atividade, obrigação? Não, não tem. Falei, bom, então é explicado qual é o problema do vício em telas da sua filha. Ela não tem outra coisa para fazer na vida que não seja ficar navegando pelas redes sociais. E para eles é atrativo, infelizmente. Falei da escola, né? Vou voltar a falar um pouquinho sobre a escola. O que aconteceu em março de 2020, com todo o ser humano que habita esse planeta, com todo ser humano que sobreviveu, né? A pandemia. Na época eu era secretária de Educação e foi um transtorno muito grande. Do dia para a noite, eu era secretária de Educação Municipal, então escola pública, do dia para a noite as crianças em casa sem poder vir para a escola, nós não estávamos preparados para isso. Ter um celular que fosse um por família foi a salvação do ano letivo. Com todos os percalços que nós encontramos,
foi a única solução. Então foi muito bom as famílias terem conexão. Nós melhoramos a conexão nossa, montamos sistemas, enfim, uma série de providências foram tomadas, mas o celular foi a salvação da lavoura. Salvou, por menor, não tão bom quanto que tenha sido, melhor teria sido ficar na escola, mas foi muito útil. Mas o que é que aconteceu a partir disso? Muitas escolas passaram a usar o celular com muita frequência e com muita ênfase. Então, tudo pelo celular. Tarefa para casa, grupo de WhatsApp. Pesquisa no grupo de WhatsApp. Então, isso também ganhou uma questão assim, passou a ser um exagero. Hoje, muitas crianças, adolescentes, não estudam mais se não tiver um celular na mão. Seja para acessar os conteúdos, seja para ver aquilo que eles têm que fazer. Porque também acontece muito isso, né? Perdem, não prestam tanta atenção na aula, porque está no celular, depois eu vejo em casa. E assim, hoje, eu, enquanto educadora, né, de mais de 40 anos voltados à educação, eu, enquanto mãe, avaliaria, hoje eu sou avó, né, mas enquanto mãe, se eu fosse mãe, filho com idade escolar, eu avaliaria junto à escola do meu filho se o tempo de telas não está excessivo, se a escola não está incentivando e levando o meu filho a ficar tanto tempo nas telas. Porque por mais que seja um tempo limitado que ele tem para entrar e para ver a tarefa ou fazer uma pesquisa, ele não fica só nisso, gente, não fica só nisso. Lembra que eu falei que o celular rouba a atenção? Eu já vi um menino de 7 ou 8 anos está jogando não no celular, no tablet, no computador, e a mãe chamando, vem fazer tarefa, vem fazer tarefa. Ele levantou do tablet, do celular, do computador, sentou, pegou a tarefa, fez em 3 minutos, fechou o caderno e voltou para o jogo. Ele provavelmente nem viu o que ele fez, né? Também não era minha responsabilidade, mas depois eu falei para a mãe, depois você olha a tarefa que seu filho fez, se ficou bem feita. Gente, é impossível. O que eu tenho visto muito hoje, estou desviando um pouco do assunto, mas é só para orientar você, mãe e pai, crianças que não têm rotina de estudo, que não têm sequer um ambiente de estudo em casa. Eu lembro, né, quando criança, sempre tinha família humilde de estudo, mas eu tinha lá o meu cantinho, não era nem uma escrivaninha, enfim, não lembro exatamente como era, mas era um espaço que eu punha todos os meus cadernos, todos os dias eu sentava ali para ler, para fazer tarefa. Eu já não vejo, a gente não tem visto crianças com hábito de estudo, crianças lendo, crianças tendo um espaço físico em casa para fazer tarefa. Por quê? Porque as telas preenchem o dia a dia das nossas crianças. A verdade é essa. Eles estão muito conectados, o tempo todo conectados, mas na maioria das vezes com um fim recreativo. O que é isso? Estão acessando rede social, estão jogando, estão as terríveis dancinhas para as meninas, gastam horas e horas e horas e horas com as dancinhas. O que é que isso está trazendo de útil para as crianças? Ah, mas eles gostam sim, mas eles também não estão vendo outras coisas, só estão vendo isso. Lembre-se que eu falei da fábrica de cretinos digitais, eles estão deixando de estudar. O QI, esse livro, na capa desse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, tem um íconezinho que diz o seguinte: porque pela primeira vez os filhos têm QI inferior ao dos pais. O que está acontecendo com a humanidade? Nós estamos involuindo, nós estamos, o famoso, né, andando para trás, porque o hábito de estudo se perdeu, as crianças não leem mais. Gente, não sou saudosista, tá? E nem estou negando a tecnologia é fantástica, por onde vocês estão me assistindo, a tecnologia digital é absurdamente maravilhosa. Eu faço muita live inclusive com mães brasileiras que moram em outros países. Já fiz live com a Austrália, já fiz live com, acho que é um país da Europa, Alemanha, Espanha, então eu tenho feito isso. Por meio da tecnologia, a tecnologia é fantástica. As nossas crianças vão trabalhar com tecnologia, quase que 100% de certeza que a grande maioria delas vão trabalhar com tecnologia. A questão é, enquanto criança, elas precisam ser crianças, elas precisam ter os hábitos de criança. E um dos hábitos de criança é ter hora, rotina local de estudo. E o excesso de tecnologia, que piorou muito com a pandemia,
principalmente em função da escola, não está permitindo que eles mesmos se dediquem à escola. Se dedicam pouco tempo ali para ver o que precisa fazer e depois já pegam o celular e vão fazer outras coisas, né? Então, eu recomendo mães que olhem junto com a escola se não é um exagero que está sendo pedido para ser feito pelo celular. A cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, proibiu o uso de celular na escola. Não pode se levar, tem que deixar dentro da bolsa, porque estava demais essa questão inclusive de vídeos feitos em sala de aula, de desafios, de coisas, né, bullying, cyberbullying dentro da escola. Por conta também que o professor falando e as crianças ali, né, jogando, mandando mensagens. Esses dias eu escutei de um diretor que ele já percebeu que os alunos, enquanto ele proibiu agora o uso na escola, mas enquanto não era proibido, que sabe quando a gente fazia datilografia, que a gente sabia a posição das teclas, né, das letras das teclas, que eles já sabem no celular, no teclado do celular, como que escreve, porque a escrita deles é, né, diminuta, né? Escreve com 2, 3 letrinhas para dizer uma palavra inteira, ou 3, 4 letras para falar uma frase inteira, que eles já sabem se comunicar sem olhar. Fingem que estão prestando atenção na aula, mas na verdade estão ali, ó, mandando mensagem com o outro. O diretor, quando começou a perceber isso, professores trouxeram a demanda, ele proibiu o uso do celular. Uma escola particular, é um exemplo, né, muito pequeno, mas assim, o celular em sala de aula está fazendo grandes estragos. A gente tem exemplo de países europeus. Os países europeus, aí antes que alguém diga que a Europa não é a nossa realidade, eu sei disso, mas eu só estou dando um exemplo. Muitos países europeus, principalmente os que vão melhor nas avaliações internacionais, estão abolindo totalmente a questão da tecnologia digital dentro da escola, estão voltando a usar livro, caderno. Pasmem, países já tinham abolido caderno e livro. Estão voltando ao uso, porque a maneira que a gente aprende por meio de caderno, por meio de escrita, por meio de leitura, é outra, completamente diferente e muito mais eficaz do que a gente aprende pelas telas, por conta dessa questão, né, de que rouba a atenção, tem uma série de questões aí. E uma última coisa, antes da gente finalizar, importante assim, crie hábitos com seus filhos de outras distrações, que não só a tela do celular. Mas lembre-se que eu falei também do exemplo. Não adianta você falar para o seu filho que ele precisa sair do celular e você não sai. Mas, por exemplo, crianças que têm hábito de jogos de tabuleiro, né? Tanto esses jogos, tipo esses mais clássicos, dama, xadrez, dominó, quanto jogos comprados, banco imobiliário. Eu tenho uma mãe que eu acompanho, que ela começou a diminuir o vício em telas do filho, né? Reduzir o tempo de telas do seu filho, comprou um banco imobiliário, diz que o menino ficou doido pelo jogo e começaram a jogar em família e todo dia queria jogar. Ela falou quase que ele estava se viciando em banco imobiliário, porque era uma coisa que dava prazer e que ele saiu das telas, se relacionava com a família, depois teve uma evolução muito grande nesse caso. Mas, então assim, ter esse hábito em casa. Mas há outras possibilidades também. Eu gosto muito, eu tenho na minha casa o cantinho das artes, né? Uma gaveta onde as crianças sabem lá que lá tem lápis, papel, tesoura, cola, lápis de cor, papel colorido, enfim, o que eles quiserem fazer lá de arte, também não fico direcionando muito, deixo que eles façam. E uma coisa também que eu gosto muito de recomendar em festas infantis, você já foi em alguma festa infantil que estava com todas as crianças no celular? Isso é muito triste, né? Pensa bem. A gente nunca pode esquecer que a infância é muito curta, né? Que ela só vai durar 12 anos. Então, em festas infantis, sorteio o adulto da rodada lá para fazer entretenimento com as crianças, ou conforme a disponibilidade da família, até contratar equipes, né, de recreação, ou os adultos todos interagirem com as crianças em brincadeiras, para que eles não fiquem nas telas em festas infantis, em passeios. Eu viajei há um tempo atrás, fui a um parque lindo, maravilhoso, e fiquei chocada, porque no parque eu vi muitas crianças assim. Nós adultos estávamos maravilhados com o que nós estávamos vendo e as crianças com a carinha enfiada nas telas. Mas voltando à pergunta inicial, quando eu devo dar o celular para o meu filho? Não há resposta certa, não há resposta exata e muito menos solução fácil. Já vai depender de várias coisas que nós já conversamos aqui, mas tem uma reflexão que eu quero fazer para encerrar com você, esse nosso bate-papo de hoje. Você não daria um carro para o seu filho?
chave de um carro e falo, Tó, filho, esse carro é seu? Sem ele ter passado pela autoescola, sem ele saber dirigir, não é mesmo? É a mesma coisa do celular. Não dê um celular na mão do teu filho e fale, Tó, faça o que você bem quiser. Ele precisa de orientações, ele precisa de limitações, ele precisa de controle parental, ele precisa de uma série de coisas antes que ele tenha esse acesso ao celular. Até o nosso próximo encontro.